Olá, hoje é dia 21 de novembro de 2016 e você está ouvindo a 116ª edição do Ainda Sem Nome, seu podcast predileto sobre comunicação digital. Diretamente de Belo Horizonte, eu sou o Caio César, de uma cidade que, enfim, é a cidade do solzinho, cabeça. E daqui de São Paulo, eu sou o Felipe Menhen. E aí, Caio? Uma semaninha de folga pra gente, né? Pois é, isso foi legal porque deu pra descansar, mas ao mesmo tempo foi preocupante porque nossa audiência sentiu falta da gente, cabeça? Ou eles também ficaram de feriado e tal? Eu fiquei preocupado com isso. Eu também fiquei preocupado, mas eu tava fora de São Paulo, tava sem acesso à internet, tava sofrendo do detox forçado em todas as suas instâncias. E só percebi quando eu cheguei que tinha algumas postagens, alguma movimentação, e o Gilberto perguntando se teria EP novo essa semana. Niki a gente disse que não, né, Caio? Niki a gente disse que não e ficou pra hoje, né, cara? Seria legal porque aí a edição de número 116 seria no dia 16, mas acabou que ela foi no dia 21, mas de 2016, né? Muito bem, então tá tudo certo, tá valendo. Tá tudo certo, tá valendo, e essa é uma edição muito especial, né, cabeça? A gente está marcando aqui exatamente a mesma quantidade de episódios que a gente tinha antes do hiato. Ou seja, a gente pode fazer outro hiato agora? Não, a gente não pode fazer outro hiato. A gente pode, mas a gente não vai fazer outro hiato, né? Isso é uma verdade. A gente pode, mas não deve. Exato. Né? É isso aí. Edição especial, né, cabeça? De número 116. Agora a gente pode dizer que depois do hiato a gente já tem pelo menos o mesmo número de edições que a gente tinha antes da gente fazer aquela pausa. É isso aí. Agora a gente vai buscar a marca de 232 episódios, que é o dobro do que... A gente pegou a meta e dobrou a meta, Caio, entendeu? Chegamos na meta e agora vamos dobrar a meta. Isso. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. É isso aí. Amigo, cara. Mas a gente também agradece aos nossos apoiadores no Patreon, em especial ao Leonardo Almeida, que foi o nosso novo patrão. Ele é o nosso novo mecenas e patrão, né, Caio? Isso aí, o nosso novo mecenas, e a ele os nossos agradecimentos especiais agora nessa nova era do Ainda Sem Nome, que está sobrevivendo nas interwebs graças às doações de todos que estão lá colaborando. Se você gosta do Ainda Sem Nome, se você gosta disso que você está escutando agora, você deve ajudar a gente lá no Patreon, patreon.com/ainda sem nome. Vai lá, dá uma olhadinha nas nossas metas, vê que não são metas muito difíceis. A gente está no ponto de querer dobrar a meta agora, mas vai lá, dá uma olhada e, por favor, colabore, porque para fazer uma coisa de qualidade para você, para ir o seu entretenimento no seu transporte aí diário, né, de casa para o trabalho, ou enquanto você está fazendo a sua academia, puxando um ferrinho, ou enquanto você está correndo, ou na esteira, ou o que quer que seja que você esteja fazendo. Pois é, aí os crossfiteiros. Ontem, cabeça, estive numa festa de crianças em que havia aquele brinquedo favorito dos crossfiteiros, que é uma corda dependurada do teto. E aí, lógico que um crossfiteiro foi lá até o teto escalando com a cordinha, né? E na volta ele deve ter fodido o tênis dele se não fez com o tênis correto, porque eu subi a corda uma vez e lenhei meu tênis já. Ah, existe um tênis correto para crossfit? Tem uma linha de crossfit. Como tudo nessa vida fitness, existe um tênis de crossfit. Mas na verdade não é a questão do tênis de crossfit. É a questão que eu tenho um tênis de corrida. E o tênis de corrida tem um solado. O tênis que eu tenho são pequenos pedaços, pequenos gominhos, isso, para dar flexibilidade no pé. Quando você sobe a corda, beleza. Agora, quando você desce a corda, você está fazendo um atrito monumental ali. E aí, dois gominhos já estão querendo viver uma nova vida em outro lugar que não no meu tênis. Entendi. É semelhante ao que acontecia quando você, que como eu, andava com bicicleta sem freio, você tinha que frear a bicicleta com o tênis. E aí ficava um buraco no solado. É mais ou menos isso. Tipo isso aí. Seria uma boa analogia. Entendi. Muito bem. Então pois é, né, cabeça? Então...
Você estava falando que a gente, você que está fazendo seu exercício, você pode acompanhar o Ainda Sem Nome, etc e tal, não é isso? Isso, e se você curte bastante fazer as suas atividades físicas e subir na cordinha escutando Ainda Sem Nome, colabora, porque assim a gente consegue continuar produzindo, né? E fazendo um material de qualidade. Qualidade essa que foi atestada por fontes externas, né, Cabeça? Foi auditada não foi pela PricewaterhouseCoopers, mas a edição 118 do nosso querido Farol Jornalismo, o Moreno citou a nossa discussão sobre o Facebook e nossos pontos de vista conflitantes sobre o papel do Facebook e o papel como veículo de mídia, no caso. Eu acho que é o que deveria se comportar como veículo de mídia. Você, Caio, tem uma opinião mais selvagem, que é de a gente abandonar o Facebook e buscar as nossas próprias fontes, por exemplo, pelo RSS. Isso. E o Moreno citou isso na edição 118 do Farol Jornalismo, e a gente agradece o Moreno pela lembrança, reforçando que a casa está sempre aberta para ele participar agora, já que o Facebook continua em voga e em discussão sobre a relação dele com as notícias e afins. Isso aí, você vai ver mais sobre isso mais adiante nesse episódio. E se você veio lá do Farol Jornalismo depois dessa indicação muito bacana do Moreno, seja muito bem-vindo à nossa comunidade do Ainda Sem Nome, que você curta esse episódio, esperamos receber o seu feedback aí, fala o que você achou, tanto no nosso site, o aindasemno.me, quanto lá no iTunes, faz um review no iTunes, compartilha no Twitter, no Facebook, onde você quiser, manda um e-mail e entra no nosso supergrupo no Telegram. O nosso supergrupo é o lugar de onde vem muitas das nossas pautas, de onde vem muitas das nossas piadas, das nossas colaborações, e é onde o Ainda Sem Nome sobrevive durante a semana. Além dessa terça-feira, quando ele é publicado, os assuntos sobrevivem durante a semana lá no supergrupo. Então acesse aindasemno.me/supergrupo e você vai entrar no nosso supergrupo do Telegram, que é muito da hora, não é, Cabeça? É isso aí, a gente discute muita coisa, de quadrinhos e lançamentos no cinema até... Dicas de recuperação de HD. Dicas de recuperação de HD e qual o melhor preço para isso. E, finalmente, também a gente discutiu recentemente sobre o meteoro e eu falei sobre o falso vácuo. E aí o Guilherme Silva fez um comentário, a gente agradece muito, onde ele contextualiza e aproveita para me dar uma pequena trollada. A gente vai ouvir agora. Boa noite, Caio. Boa noite, Cabeça. É uma satisfação estar aqui com vocês hoje participando do Ainda Sem Nome. No último episódio de Ainda Sem Nome, Cabeça mencionou 2 postagens a respeito de ciência que nos permitem concluir uma coisa mais importante. A divulgação científica é muito fraca. É péssima no Brasil e ruim em todas as outras partes. No primeiro exemplo foi citado a possibilidade de um asteroide cair na Terra e provocar danos importantes. Essa é uma possibilidade de fato, e asteroides caem sempre, a maioria deles formado por pequenas pedras que se queimam em contato com o ar. E alguns atingem a Terra, como já aconteceu no passado. Especula-se, inclusive, que a água do oceano teria sido atirada na Terra através de uma colisão com um cometa. Hoje existe a preocupação real em detectar esses pedregulhos espaciais com antecedência, na eminência de poder destruí-los antes que atinjam a Terra e de avisar a população quando não for possível essa destruição. Mas a própria NASA, divulgando essa iniciativa, fez a seguinte afirmação: não é uma questão de se, mas de quando. Só esqueceram de dizer que esse quando pode ser de hoje até um futuro muito remoto. Nota-se em geral que os divulgadores de ciência, mesmo que conheçam a ciência, tendem a exagerar ou fantasiar os seus dados, provavelmente para atrair a atenção do público, que normalmente não está muito interessado nesses tópicos. Também existe uma iniciativa grande de captar recursos para fazer essa pesquisa e possível destruição de asteroides no espaço.
A situação é um pouquinho diferente quando se analisa a questão do falso vácuo. O falso vácuo é uma hipótese que foi apresentada em primeiro lugar para explicar o surgimento da matéria do universo. Na natureza, os objetos tendem a se encaminhar para a sua situação de energia mínima. Em geral, essa energia mínima é chamada de vácuo, o estado mais baixo de um campo de força, por exemplo. É como se uma pedra rolasse do topo de uma montanha até um vale e lá ela se estabilizasse. Mas, na física quântica não existe repouso absoluto e um objeto, ainda que no estado de vácuo, teria uma oscilação mínima obrigatória. E essa oscilação pode permitir que o objeto ou o campo de que estamos falando saia desse estado de repouso relativo para um estado de repouso mais baixo ainda, como se ela tunelasse a montanha em frente ao seu vale para atingir um vale mais profundo do que o inicial. Mais tarde, a hipótese foi levantada para sugerir uma maneira do universo chegar a seu fim, contendo a seguinte ideia: o estado em que o universo se encontra hoje pode não ser o estado mínimo de energia. Os campos existentes poderiam ainda tunelar para um vale abaixo do presente. E nesse tunelamento as coisas mudariam radicalmente. Poderia não haver matéria, ou a matéria poderia ser completamente diferente, destruindo as leis da química, digamos. Ou ainda, numa situação radical, as próprias leis da física poderiam ser diferentes nesse outro universo. Com isso, nós simplesmente não existiríamos. Como eu disse, essa hipótese é remota, é possibilidade muito pequena de ser assim que as coisas funcionam. E se for uma hipótese correta, o tempo de decaimento desse falso vácuo seria aproximadamente igual ao tempo de existência do próprio universo, em torno de 14 bilhões de anos. Ou seja, se você tem outra coisa com que se preocupar, se você ainda não assistiu Black Mirror, vai lá assistir que você lucra muito mais. Pois é, hein, Cabeça? O que você achou? Cara, eu agora posso pôr no meu currículo, vou pôr no meu Lattes, que eu fui trollado por um físico com doutorado em matemática, o que é para pouquíssimas pessoas nessa vida. E é muito bacana, porque essa trollada aí me lembra um quadrinho do XKCD e essa formação do Guilherme Silva, né? Ele é físico pela UFMG, doutor em matemática, o cara fez o doutorado dele lá estudando lá no Fermilab, cara. O cara mexe com acelerador de partículas, bicho. Esse é o tipo do cara com quem você não tem que brincar, não. Senão esse cara te desintegra, velho. Eu fico fazendo aqui a piadinha fazendo sobre a física quântica marota, a física quântica moleque, e tomo uma trollada dessa. A, I rarely kid, and B, when I do kid, you will know it by my use of the word bazinga. Bazinga. A teoria das cordas, né? Com malemolência. Enfim. Estamos aí para isso, né? Ainda bem. Isso aí, cara. Então, se você, como o Guilherme, quer colocar a sua colaboração, quer dar algum feedback, você pode gravar um áudio, como o Guilherme fez, mandar pra gente. Muito bacana essas explicações. Acho que carece mesmo de divulgação científica bacana de todas as áreas, né? Às vezes a gente vê divulgação científica só de uma área aqui no Brasil. Eu acho que isso carece e, quem sabe, né? A gente vê mais coisas de divulgação científica para aproximar a ciência, a produção científica das pessoas. Isso é uma coisa que a gente precisa muito, né, Cabeça? Precisa, e não só na área científica, mas também, lógico, né, e, enfim, outras áreas onde o jornalismo ele não está atuando como deveria. Eu vou pôr desse jeito, porque a gente talvez vai falar sobre isso daqui a pouquinho também. Isso aí, mas antes... Vamos para as frivolidades? As frivolidades da semana... Então, Cabeça, como é que tá indo o seu compromisso assumido na nossa última edição de assistir o Black Mirror? Cara, Black Mirror por hora tem sido só quando eu pego o telefone pra destravar ele, cara. Desculpa. Cara, eu não tive tempo de ver ainda, gente. Vocês têm que... Eu vou pedir desculpa mais uma vez, mas eu não tive tempo de ver Black Mirror ainda. Todo mundo me fala
Já viu Black Mirror? Eu falei, não vi. Ainda tô vendo Luke Cage, deixa eu terminar de ver um, depois vou ver outro. Ainda tem The Walking Dead, Nossa, que é longo prazo, então... Mas eu vou ver. E tem aquela do Rodrigo Santoro com o Hannibal lá, né? Eu vou estabelecer o compromisso que a edição 117... Eu já vou ter visto pelo menos um Black Mirror. Ah, compromisso, hein? Ó, vamos cobrar, hein, cabeça? Isso, aqui o cabeça cabeça promete, o cabeça cumpre. Tá certo. Compromisso de governo. Cabeça Dória. Isso. Pois é, cabeça, em outra frivolidade, informo a galera aí que estou indo para São Paulo no próximo dia 7 de dezembro para o simpósio da Associação Brasileira de Cibercultura. Um trabalho que eu fiz no começo desse semestre sobre produtores de conteúdo, ou seja, podcasters, donos de canal de YouTube e donos de blog. Eu fiz um trabalho com eles, entrevistei mais de 20 produtores de conteúdo e isso gerou um artigo, e esse artigo vai ser apresentado lá. Então, se você foi um desses produtores entrevistados, provavelmente a essa altura você já recebeu um e-mail meu falando desse assunto. Mas para você que não é um desses produtores de conteúdo, fique sabendo disso. E se você estiver em São Paulo aí, a gente pode tentar se encontrar nessa grande megalópole nos dias aí, entre os dias 7 e 10 de dezembro, que eu estarei aí. Muito bem, cara. A gente pode tomar uma cerveja, gravar um episódio, né? Temos várias coisas para fazer aqui. Podemos. Muito bem. Muito bem. Mais uma frivolidade, cabeça. Michel Temer está com medo dos emojis de vômito. Isso, essa é ótima, né, cara? Depois da quantidade de vomitaços que ele recebeu, ele tá tentando dar um jeito de não ver mais o emoji de vômito. E uma coisa que me surpreende, cabeça, é que na época em que a Dilma Rousseff era a nossa presidenta, tudo era referente a Dilma, na pessoa da Dilma. Agora é tudo referente ao Planalto. É o Palácio do Planalto, não é mais o presidente. O governo, né? Tudo. É o governo, o Palácio do Planalto, ou seja, é tão covarde esse usurpador que, enfim, né, cara, nem pra colocar o nome nas coisas o cara serve, só no cheque nominal. É foda, que também não é dele. Também não é dele. E que agora é legal. Agora é jóia, agora pode. Então tá aí mais uma frivolidade, uma coisa interessante que aconteceu essa semana. Outra coisa é que o Cabeça não assiste Black Mirror, mas foi ver o filme Snowden, né, Cabeça? Eu fui ver, cara, a gente foi no sábado ver Snowden, o filme, vilão ou herói, um nome desse tipo, enfim. Cara, eu gostei. Assim, a gente conhece a história, né? Uhum. Então não tem muito o que acrescentar sobre a história. Certamente algum drama ali, alguma dilema ali deve ter sido fantasiado ou emocionalmente estressado, eu diria. Uhum. Mas o que mais me chocou foi quando a gente saiu do cinema, a gente escutando assim as conversas, né, das pessoas e tipo a galera boa, sabendo que o governo tem acesso a todos os seus dados e enfim, a vida é assim, né? E tipo, o negócio de você acessar uma câmera, isso é coisa de cinema, sabe? Pois é, e você sabia que até o Mark Zuckerberg, ele bota um esparadrapo em cima da câmera do laptop dele, né? Eu também, o Felipe Men também faz isso. Pois é, o Caio César também faz isso, e você, pessoa bacana e sensata, também deve fazer isso, né? É uma boa medida de segurança, eu diria. E falando em segurança, né, Cabeça? Muito bem. Esse cego aí foi o melhor de todos. Nossa senhora, esse foi. A gente começa falando do primeiro assunto de hoje do podcast, que na sexta-feira, dia 18 de novembro, eu estive no RoadSec 2016, encerramento do RoadSec, que foi um evento recomendado pela Samantha Albuquerque no nosso supergrupo, que é um evento sobre segurança da informação e é um evento hacker, é bem do caralho. Uhum. Falei palavrão, pode pôr um pi aí se for o caso, mas não. E eu achei muito legal, cara, porque eles pegaram uma casa de shows aqui de São Paulo, que é o Audioclube, separaram em palcos. Então tinha um palco principal, tinha algumas palestras simultâneas, tinha batalha de robô, cara. Batalha de robô, cara, é o negócio mais legal que eu já vi na vida. É mesmo, cara? Eu tenho vontade de ver batalha de robô.
Assim, não foi daquelas que são transmitidas na ABC, né? Daquele negócio de tipo hollywoodiano. Não é um octógono de robôs, não. Não, mas... Cara, eu nunca tinha visto na vida, né? Eu tô sabendo desse da ABC porque eu vi agora. Mas, bicho, eu tava assim, velho, por que precisa de uma caixa de acrílico, velho, pra ver essa porra? É robô batendo aí tipo, sai fogo, faísca, o negócio explode. Eu falo, entendi. Que massa, cara, que massa. E da parte de conteúdo teve o Jeff Moss falando não presencialmente, porque ele não conseguiu tirar visto. Ele esqueceu que precisava de ter visto pro Brasil. Eu acho engraçado, né? Tipo, o cara... o mapa não é território mesmo, né? Você acha que o jeito que você vive ali é o jeito que todo mundo vive, né? Então o cara achou que não precisava de ter visto. Especialmente os caras quando vêm desses outros lugares para o Brasil, né? Eles se esquecem da política de reciprocidade, né? Mas enfim, o cara desconhece a política de reciprocidade, mas não veio, mas teve alguns insights interessantíssimos sobre a questão de como a sociedade hoje ela está mais especialista, está mais, digamos, complicada, e como que os perfis generalistas foram quase soterrados pelas pessoas de perfil especialista. E ele propõe uma discussão sobre isso, falou muito sobre a questão teve uma pergunta sobre hacking da internet das coisas, e ele falou que infelizmente isso vai acontecer. E de novo, teve uma questão que é totalmente fora, né? Assim, ele falou assim, quantos de vocês trocaram os telefones nos últimos 3 anos? Aí um porrada de gente levantou a mão. Ok, quantos de vocês trocaram os detectores de fumaça de suas casas? Aí todo mundo ficou assim, bicho. Não rola isso aqui, essa coisa. Não tem esse negócio, ninguém tem Nest no Brasil, que seja, sabe? Achei muito legal 2 palestras, uma do Pedro Marcum sobre política hacker, e ele contou a história do ônibus hacker. Muito legal, cara, passou, então não foi coincidência, porque passou agora não vou me lembrar se era na TV Câmara ou se foi na TV Minas, que retransmite o Canal Brasil, TV Brasil, né? Um documentário sobre o ônibus hacker. Eu achei mó da hora o ônibus hacker. Foi bem legal. E tem uma coisa interessante, que eles levaram o ônibus para os grotões do Brasil. Sim. E ali tinha uma coisa de formar as pessoas até em política, né? Assim, eles não tinham a menor ideia. Sim, de processos, como é que funcionam os processos políticos. Eu vi isso no documentário, achei muito legal. E ele faz uma analogia muito interessante, que ele percebeu que, tipo, você escrever um projeto de lei, tem muita... ele fala que a lei de acesso à informação nasceu deles. Porque eles foram para Brasília, conversaram com um deputado X que falou, putz, tem um projeto aqui, dá uma lida nesse projeto, e era uma bosta. E eles reescreveram o projeto até que eles entenderam que escrever um código é tipo escrever um projeto, ou vice-versa. Tem uma linguagem específica, uma vez que você domina, tudo fica mais fácil. Entendi. Teve um ponto interessantíssimo também, 2 jornalistas do Tecmundo, o Ramon de Souza e o Felipe Paião, sobre a parceria entre jornalismo e o universo hacker. O Tecmundo ele tem especializado em falar sobre falhas de segurança, e eles criaram uma relação interessante com hackers e especialistas em segurança, que começam a falar com eles sobre as vulnerabilidades em alguns sistemas. Um caso que eu achei interessantíssimo foi que a Unidas, de aluguel de carros, sim, o que aconteceu? A Unidas tinha um problema um analista de sistemas descobriu isso, e onde, se você digitasse voucher.unidas.com.br, você tinha acesso a todas as pessoas que já tinham alugado carros na vida. Caramba! Dentro da Unidas. Então, e aí o que as empresas fazem, na sua grande maioria, em vez de reforçar o investimento em tecnologia e segurança da informação, eles simplesmente processam as empresas, né? O meu nome apareceria nessa lista aí, velho, que paia. Processam os jornalistas, na verdade. E finalmente, cara, que eu achei interessante foi o Mark Rogers, que é o consultor técnico do Mr. Robot, falando sobre a experiência dele, o cara que hackeou um Tesla, para começar. Isso é muito legal, né? É muito legal. E ele falando uma coisa que eu achei bem interessante, que uma das coisas que motivou ele a colaborar foi que ele quando ele via hack em Hollywood, ele tinha vontade de quebrar a televisão. Aí ele citou Swordfish, que eu nem lembro, mas não deve ter sido bom. Nossa, é com a Halle Berry e o John Travolta, né?
E o Hugh Jackman também, eu acho. Tem Hugh Jackman, é. E um filme X que que o sistema de controle de tráfego aéreo cai, só tem o software dentro dos aviões e tem uma cena que o avião desce e uma Ferrari anda na pista e solta um cabo de rede pelo trem de pouso do avião, assim, pra conseguir transferir os dados, sabe? É tipo... Nossa! Véi, tipo reabastecendo o avião. Exatamente. Mas assim, pra mim que não sou da área, que era um curioso pelo formato e pelo tema, eu achei riquíssimo, assim. Tinha uma palestra sobre Blinded Random Block Corruption Attack, que pra mim era... Se falar sobre falso vácuo, eu ia ficar na mesma. Mas eu achei bem legal. E teve uma boa cobertura da imprensa que eu estava vendo, que insiste em tratar o assunto com descrença, né? Tipo, hackers são maus, todas as pessoas que trabalham com tecnologia são gênios, e aquele tipo de coisa. Sim. Que eu acho que carece de uma discussão maior sobre isso, sobre contextualizar o papel da segurança da informação, o conceito hacker, o conceito de universo hacker na nossa sociedade, que vai muito além de você invadir coisas, sabe? Uhum. Eu tenho para mim que qualquer melhoria que eu faço em qualquer processo ou coisa aqui na minha casa, eu tô sendo hacker daquilo ali. Uhum. Então é explorar as possibilidades dentro daquele negócio. Certo. Olha, Cabeça, enquanto você está terminando aí a sua fala sobre o RoadSec, eu estou procurando o que é Blinded Random Corruption Attack, e eu vi um artigo aqui no IEEE, tá falando aqui que acontece mais ou menos quando há uma coisa que compromete a memória física. Então, um attacker ou um indivíduo que quer atacar e tem acesso físico a uma plataforma computacional e os meios para ler e modificar a memória, o conteúdo de memória, pode ser uma ameaça grave à segurança. Aí eu me lembrei, cara, que eu assisti durante esse final de semana Detona Ralph. E no Detona Ralph um camarada tem acesso a... Você assistiu Detona Ralph, Cabeça? Não assisti, cara, você acredita? Olha aí, então assista Detona Ralph, porque no filme é um cara que tem acesso à memória de um dos jogos e ele faz algumas coisinhas lá. Muito, muito da hora Detona Ralph. Demorou pra eu assistir, sabe? Mas você tem um público-alvo em casa, né? Tem, foi exatamente junto com o público-alvo que foi assistido Detona Ralph. Entendi. Mas eu achei muito legal, cara, e teve uma coisa muito interessante que foi que o Anderson Ramos, que é eu vou colocar no contexto errado, mas ele é o grande pensador do RoadSec, que ele fala dessa ideia de fazer um evento desse com a comunidade local, entendeu? Que não adianta a gente querer fazer um evento que pareça um South by Southwest, por exemplo, porque se esses caras quiserem fazer o evento aqui, eles vão fazer e vão fazer muito melhor. Então é melhor fazer com a nossa experiência, com os nossos dilemas e os nossos problemas também, sabe? Aham. Bem legal essa abordagem, bem bacana. Pois é. A gente, inclusive, está tentando chamar o Anderson para um episódio aqui do Ainda Sem Nome, onde a gente vai discutir muitas coisas relacionadas a isso. Pois é, Anderson. Chega mais aí que é legal aqui. Aqui é legal. Aqui a gente é limpinho. A gente é limpinho. eu lavei a mão antes de começar a gravar. Muito bem. Isso aí. Mas tem uma coisa a considerar, né, Cabeça? Tem uma coisa a considerar, e aí, assim, talvez exatamente por eu ser um outsider completo dentro do evento, eu achei um evento o ambiente é pouquíssimo diverso, sabe? A diversidade ainda não está muito presente ali, tem alguns pontinhos de machismo, assim. Então, eu não sei se não sei se o universo da segurança da informação ele é normativo demais. Pois é, não deveria ser, né? Não deveria ser porque... Bom, eu vi isso, a gente falou do South by Southwest, eu vi isso mais cedo, né, no começo do ano, quando era um painel de investidores no South by Southwest Education falando sobre a importância da diversidade nas organizações para você matar os pontos cegos do seu projeto. Uhum. De repente é isso que pode faltar em vários casos da segurança da informação. Isso é bem importante. E é isso. Bacana, meu caro. Recomendo fortemente o evento. Isso, links nas notas desse episódio que você encontra lá no aindasemno.me, local este também onde você pode fazer
as suas considerações sobre esse assunto. Ou seja, se você sabe o que é Blinded Random Corruption Attack, você pode ir lá e falar, ou melhor ainda, mandar um áudio pra gente. Beleza? Isso aí. E segundo assunto do dia, Cabeça, a gente está falando da palavra do ano do dicionário de Oxford, né, Cabeça? Muito que é bem. Pós-verdade. O que é pós-verdade, Cabeça? Cara, a pós-verdade é um adjetivo que descreve situações onde fatos objetivos são menos influentes do que os apelos à emoção. Ou seja, não temos provas, mas temos convicção? Por aí, na verdade é tipo isso, assim, quando... isso foi muito utilizado, a gente viu muito na corrida eleitoral americana, onde as pessoas elas esquecem os fatos e acreditam no que... nas suas próprias convicções, sabe? Entendi. As eleições agora que sagraram o empreiteiro Donald Trump como presidente dos Estados Unidos, essas eleições vão dar o que falar para o nosso mundo das comunicações digitais, né, Cabeça? Tem essa consequência, né, um olhar mais cuidadoso por sobre a bolha que nos envolve, e também, agora, lógico, né, a palavra do ano deriva disso, e depois um assunto mais adiante vai tratar disso também, né, Cabeça? A estratégia inteira do Trump, na verdade, parece que passou pelo genro dele, né, que é o marido da Ivanka, que é a filha. E foi, enfim, a estratégia digital foi altamente discutível, ela foi, eu acho que a gente podia, Caio, fazer um episódio sobre isso mais pra frente também, se não perder muito time, sabe? Sim, com por favor, um especialista que acompanhou direitinho o processo. E tem a ver também, eu tava tentando lembrar aqui, um link que o Leonardo Almeida mandou, tô tentando achar aqui nas minhas anotações do Facebook, onde ele fala que... Cadê? Meu Deus do céu, perco os links tudo, é uma tristeza. Peraí, Caio. Tava aqui, velho. Aqui, ó. Achei. Só carregar aqui. Ok, vai. Mas essa questão das eleições lá também me lembrou de um link que o Leonardo Almeida compartilhou comigo no Facebook, onde é um link do Reddit, onde os liberais estavam putos com Donald Trump e expressando toda a raiva que eles tinham nas redes, e achavam que tinham ganho a eleição exatamente porque o algoritmo só mostrava notícias favoráveis para eles em suas plataformas. Sim. Então, assim, a bolha, a gente está vivendo muito dentro da bolha e isso não pode ser bom, né? Não é legal, cara. Porque a gente acaba achando que as pessoas, é aquele negócio, né, que a gente acabou de falar da normatividade lá no RoadSec, é porque se tudo que está à nossa volta se comporta como a gente se comporta, a gente acha que o resto do mundo todo se comporta desse jeito. Ou seja, falta a gente conhecer um pouco do outro. E mais uma vez, olha aí, ó, se você já leu aquela recomendação que eu dei a algumas edições do livro Como Conversar com um Fascista, nele a Márcia Tiburi fala exatamente disso, que nos falta a alteridade, que é dar a voz ao outro. E isso, Cabeça, por mais incrível que possa parecer, tem um link muito legal com design centrado no usuário, porque um princípio do design centrado no usuário, e que também dá as regras aí no design thinking, que a galera gosta de falar agora, é justamente você desenvolver empatia por aquela pessoa que é diferente de você e para quem você está fazendo as coisas que você está fazendo. E isso é muito importante, ou seja, a alteridade, dar a voz ao outro e entender que as coisas funcionam num diálogo é algo muito importante. E às vezes nos falta isso, e por isso a gente acaba achando que o mundo pensa igualzinho que nem a gente, e não e não necessariamente é assim, né? Não, a gente tem visto cada vez mais que não, né? E assim, isso é bom, quer dizer, você lidar com eu acho que você lidar com as opiniões que não são iguais às suas é sempre um bom momento para você aprender e, enfim, questionar coisas. Sim. Quando a gente vive dentro da nossa bolha, quando a gente está dentro da nossa vidinha ali, não tem espaço para discussão. Por isso que
mesmo quando a gente falava, eu vi várias vezes pessoas falando assim, eu removi todas as pessoas que são de direita, de esquerda, de sei lá o quê, do meu feed no Facebook. Eu falei, cara, você vai ver só as mesmas pessoas sempre, as mesmas opiniões, isso é óbvio que você vai ter que, tem algo que vai te ofender muito, vai, isso é um fato, mas entre ofender e você discutir, tem um caminho gigante, e aí a sabedoria reside aí, sabe? Pois é, cara. É difícil, não é uma coisa fácil e a gente tende a ir para uma posição de conforto onde as pessoas que pensam como você são as pessoas com quem você interage. Exato. Mas isso tem vamos desembolando, né? Vamos desembolando isso. Isso tem a ver, Caio, talvez com uma das outras palavras finalistas do concurso de palavra do ano do Dicionário Oxford. Que é? Adulting. Que é a prática de se comportar de forma característica aos adultos responsáveis, especialmente cumprindo tarefas triviais, porém necessárias. Entendi, tipo lavar meias. Ter discussões adultas com as pessoas. Eu acho que o Facebook não está pronto para o adulting. Não, o Facebook definitivamente não está pronto para o adulting. Eu não sei nem se eu, aos 34 anos, estou pronto para o adulting, mas isso é um outro problema. Mark Zuckerberg definitivamente não está preparando uma plataforma apta ao adulting. De jeito nenhum. E aí nessa onda que vem o nosso assunto final deste episódio, né, cabeça? Que é justamente relacionado a esse fato peculiar que nos é apresentado com a eleição do Donald Trump, que é as notícias falsas, ou são as notícias falsas, que preocuparam bastante a comunidade que prestou atenção nisso, né? E aí o Facebook tem se mostrado de alguma forma, sei lá, não sei se ele, mas quem pensa o Facebook, né, não necessariamente dentro da empresa, tem se mostrado preocupado com isso. E aí há dois links bem interessantes, né, cara? Um deles vindo do nosso supergrupo lá do digníssimo Pedro Scaff, que compartilhou um texto da Piauí falando de uma carta dos fact-checkers para ajudar nesse problema do Facebook, que é das notícias falsas, as coisas falsas que proliferam. A gente teve isso recentemente, né? Uma coisa aí contra uma senadora sendo postada por um deputado, né? Uma coisa bem feia aí, coisas falsas sendo postadas. Isso é um negócio muito chato, né, cara? E tem uma diferença, Caio, vale só reforçar, não tem a ver, a gente tá falando da notícia falsa que não é a notícia sensacionalista ou The Onion, por exemplo, sabe? A gente tá falando das notícias sérias que são falsas. E é aí que mora o problema. Aí mora um problema grande, cara. Ainda hoje, estamos aí vendo o que o nosso amigo Pedro compartilhou, né? O texto da Piauí falando dessa carta aberta dos fact-checkers. Outra coisa também, uma extensão ou plugin de Chrome para ajudar as pessoas a identificar sites falsos, sites que estão propagando notícias falsas no Facebook. E até uma brincadeira que o The Next Web, que colocou esse texto, faz com o Twitter também, né? Será que eles vão fazer esse plugin ou esse add-on aí, essa extensão de Chrome para o Twitter também? Porque está precisando, né? Para a gente entender que não necessariamente aquilo que chega é verdadeiro. Só que sempre tem problemas nessas questões, né, cabeça? Tem. Antes disso, cara, eu achei sensacional porque essa solução, esse plugin para você identificar as notícias verdadeiras no Facebook ou bloquear as notícias falsas foi feito por 4 estudantes em 36 horas durante um hackathon, que basicamente faz o trabalho que todo mundo deveria fazer, que é checar a fonte. Sim. Esse plugin, ele confronta a notícia com outras referências externas. E aí você pode dizer se aquilo é verdade ou não. Pois é, e isso é para pegar, por exemplo, gente, às vezes a gente aqui no Brasil não sacou isso, mas há um link também muito legal aí que rodou hoje, mostrando que 2 jeitos de você escrever google.com, na verdade não é que só simplesmente escrever, é que utilizou-se de uma mutreta, de um caractere especial que escondia um outro URL, e aí quando você colocava um link, mal intencionado, claro, para o Google, você estava indo para um outro lugar, e aí esse
esse lugar mostrava algumas coisas não legais pra gente. Então isso é de se pensar, hein? Eu acho que isso aí é muito importante. Talvez isso pra gente ainda não esteja tão latente, mas é algo que compromete até o bem-estar dentro das nossas queridas intertubes, né? E tem uma coisa, porque eu fico... assim, é o lado... Não sei se é o lado ruim, não é o lado ruim, porque não é essa a palavra. A gente tem uma... o fato que a gente já falou na última edição do Facebook não se importa, agora que está se importando, mas não se importava com isso. O importante era gerar tráfego, né? Junto com a ultra facilidade que a gente tem de colocar conteúdo na internet hoje, que é uma coisa maravilhosa. E finalmente, se você somar com a preguiça a crescente preguiça que as pessoas têm de lerem e checarem as coisas, fazem isso chegar no ponto que chegou. Pois é, muito ruim essa nossa preguiça como pessoas, como sociedade, às vezes até de ler o conteúdo de uma coisa que está compartilhando. E aí a gente acaba compartilhando uma coisa que não tem nada a ver, ou até mesmo mentira, né? E aí eu tava lembrando do que os meninos do Tecmundo falaram lá no RoadSec em determinado momento, onde eles têm naturalmente o desafio de produzir bom conteúdo, que você consiga girar, né, o veículo. Naturalmente, uma redação menor te faz ter mais qualidade. Uma redação menor junto com foco no que você está reportando te faz ter uma qualidade melhor na publicação. O que é o contrário dos grandes jornais, onde o cara não tem tempo, não tem mais tipo uma sessão spotlight. O cara não vai ficar 3 semanas apurando a matéria. Ele tem que gerar lead, tem que gerar acesso, e aí o que importa é o título sensacionalista, é o título que já dá quase a matéria inteira, o lead já está dentro do título. Então, esse tipo de coisa você vai formando uma geração de pessoas que não tem paciência para correr atrás da verdade ou apurar um fato, ler. Presume-se, na verdade, que o jornalista já está fazendo isso. Quando ele também está comprando a notícia de um veículo ou de uma agência de notícias que já apurou, então o trem vai chegando cada vez mais mastigado e menos apurado, eu diria. Junta isso tudo com o fato das pessoas quererem viverem dentro das bolhas dos algoritmos, cada um no seu quarteirão da internet, né, cara? Igual você gosta de falar. Uhum. E aí você vai tendo, junto com isso, você vai tendo os caras que vão se aproveitar e postar notícia falsa para tentar ganhar um dinheiro e, numa consequência maior, atacar pessoas, reputações e afins. É foda. Pois é foda. E a gente tem que tomar cuidado com isso e tem que ter gente pensando isso para que a integridade geral da rede seja, sei lá, não é que dá para garantir, né, mas é que pelo menos a gente consiga trabalhar para que ela exista ou que ela persista, né, cara? Exato. É isso aí. O trabalho é árduo, não vai ser fácil. Não vai ser fácil, e eu acho que a gente tem que se empenhar, todo mundo, porque a internet é de todo mundo, né, gente? Não é uma coisa que ela não é do Mark Zuckerberg e também não é do Google, não é de ninguém. A internet é de todo mundo. A internet é dos como é que chama aqueles caras? Como é que era? Do Carlinhos Brown e o Arnaldo Antunes? Meu Deus do céu. E Marisa Monte. Os tropicanos lá, como é que chama aquele povo? Eu sou de todo mundo, não sou de ninguém. Eu ia falar o Saltimbanco, mas ia ser sacanagem. Não, acho que tribalista. Tribalista. Aí, que beleza. Eu sou de todo mundo e não sou de ninguém. A internet eu faria uma referência agora ao Traje a Rigor, mas não farei porque o Roger é um coxa. Mas enfim. Isso é outra coisa também. A gente tem que aprender a desassociar a obra do artista. Se for possível em alguns. E eu sou um cara que. E eu sou bloqueado pelo Roger no Twitter, viu, velho? Não se esqueça disso. Olha aí, então, em homenagem a esse bloco, eu não vou falar da música que o Roger fez, que é até mais legal que a música dos tribaloides lá, mas enfim, se você tem qualquer coisa a dizer sobre esse assunto, você pode comentar no nosso querido ainda sem no.me,
você pode deixar o seu review lá no iTunes, você pode falar da gente para quem você quiser, fale bem, por favor, e espalhe a palavra, ajude o Ainda Sem Nome a chegar a mais pessoas, porque se a gente chegar a mais pessoas, tiver mais mecenas e tiver mais grana, a gente vai poder fazer mais edições, a gente vai poder fazer edições com mais convidados, mais assuntos, e todo mundo vai sair ganhando, beleza? Então, visita lá o aindasemno.me, participe do nosso supergrupo, né, aindasemno.me/supergrupo, e participe também contribuindo com o nosso amigo Patreon, no patreon.com/aindasemnome, não é isso, Cabeça? Bacana dizer, Caio, que o supergrupo esse, Caio, que foi razão de várias das fontes e matérias e sugestões de pauta desta edição de hoje. Então, falamos do link que o Pedro Scaff mandou, teve o comentário do Guilherme Silva, teve a dica de evento da Samantha. Então, você que gosta do assunto, você que ouviu Ainda Sem Nome e quer estender a discussão, por favor, faça igual nossos amigos e junte-se a nós no supergrupo do Telegram, aindasemno.me/supergrupo Caio César. É isso aí, Cabeça. E com isso a gente encerra essa edição, a nossa 116ª edição do nosso querido Ainda Sem Nome. Aguardamos os seus comentários e a gente se fala na próxima semana, Cabeça. É isso aí, Caio. Dessa vez sem ato, hein, gente? Um abraço, boa semana. Não façam nada que eu não faria, é isso? É isso aí, Cabeça. Uma excelente semana a todos. Até a próxima. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Este podcast é uma produção da Rede. Saiba mais em rede.bz.